Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que o amor de Jesus possa invadir as nossas almas neste momento em que estivermos juntos. Estamos aqui iniciando mais um estudo do Evangelho, em nome do Centro Espírita Augusto Silva de Lavras, para levar até você uma palavra de conforto e de amizade. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento de mudanças existenciais profundas. E sabemos que essas mudanças, elas não estão acontecendo somente conosco. Assim como nós, seres humanos, possuímos vários pontos de energia em nosso corpo, o planeta Terra também possui. E emana para todos nós uma grande energia espiritual. A pandemia, embora passe despercebido por muitas pessoas, é um evento espiritual e de grande proporção, e com o objetivo de atender à transição planetária. Observem só a misericórdia de Deus para conosco. Ele se utiliza da nossa falta de cuidado para trabalhar em nosso favor. Muitas pessoas estão se enxergando melhor, mas existem aquelas que não estão gostando do que estão vendo. Sabem por quê? Porque estamos mais próximos uns dos outros. Casais que viviam distantes, sempre atarefados com o trabalho, estão vendo como seus relacionamentos eram frágeis, pois cada um buscando o que se sentia bem, o que fazia feliz. Nós podemos ver muitas pessoas estão conseguindo ampliar a consciência espiritual e isso estão sentindo que falta algo na sua vida. A pandemia tem nos mostrado quem somos nós. Como as coisas precisam mudar em nós. E com isso surgem algumas indagações. Preciso olhar mais para mim, com outros olhos. Um ponto importante, muitas famílias passaram a fazer evangelho no lar. Estão sendo convidados a mudar o nosso caminho, todos nós. Utilizarmos mais do recurso da prece. A espiritualidade está nos sacudindo. Por isso, a passagem do nosso estudo de hoje é uma passagem de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 3, versículo 2. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Emmanuel começa a estudar essa passagem falando da igreja de Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo nos fala dos problemas que eles estavam vivendo. A igreja estava sendo dividida, porque os seus membros estavam orientando os fiéis para que eles seguissem Paulo, Apolo ou Pedro. Paulo foi quem fundou a igreja e cuidou dela por quase 2 anos. Era uma mente privilegiada, muito intelectualizado. Muitos dos habitantes de Corinto tinham Paulo como um líder, exemplo a seguir. Mas tinha também o pastor Apolo, que também participava da igreja e tinha preferência de muitos habitantes da cidade. E não podemos nos esquecer de Pedro, que era considerado um inculto, mas que muitos moradores tinham um carinho especial por ele. Mas isso foi criando uma certa divisão. E olha o que Paulo disse a eles.
Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do Senhor? Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Quando estudamos esta passagem, ele nos faz enxergar que somos apenas instrutores do alto. Ou melhor, nós somos ajudantes da espiritualidade, porque quem comanda tudo é Deus. Somente vamos entender tudo isso olhando para o nosso presente. O que estamos vivendo agora? Entendendo que o futuro vai depender do passado que nós tivemos, com o presente, o que eu estou fazendo agora do meu presente. Refletirmos sobre o passado e o presente é que faz com que a gente consiga caminhar acreditando sempre que somos sustentados por Deus. Uma conversa de Chico com um médium espírita, Alberto Almeida. Chico disse a ele: será que nós entendemos que somos carteiros peregrinos? No trabalho do bem, nós somos peregrinos a entregar cartas do Mestre Jesus. Não somos a mensagem, somos somente os carteiros. Para que a gente possa entender que somos carteiros peregrinos, não basta somente pensar, mas precisamos vibrar. Porque quando vibramos, a energia é da alma. Todas as vezes que vibramos no trabalho do bem, temos que entender que somos peregrinos, entregando correspondências de Jesus. O que nós podemos retirar desse momento com o Chico? Quando estudamos essa passagem e retiramos o espírito da letra, nós podemos entender que pretendemos aproximar do Cristo. Mas precisamos ser trabalhadores do amor, divulgando o seu evangelho. Não temos, mas nós temos que lembrar da passagem de Paulo aos Coríntios, quando ele nos diz que por mais que plantemos e reguemos, só a fecundidade do Pai pode fazer crescer. Com toda a dificuldade que temos na divulgação do Evangelho, se colocarmos como carteiros peregrinos, como aquele que somente leva a mensagem do Cristo, certamente que vamos aprendendo com o conteúdo de cada mensagem que estamos levando às pessoas. Por isso, o único sentimento presente em nossas vidas é aquele que vem da paz de consciência e do dever bem cumprido. Tudo o que fizermos devemos fazer de boa vontade, pois é para o Senhor que nós estamos trabalhando e não para os homens. A maior mensagem dessa passagem somos nós entendermos que as virtudes presentes em um carteiro peregrino, a paciência e a humildade. No Evangelho de Chico, olha o que ele nos fala da paciência. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provações, ignora o mal. A impaciência é a reação de quem está nos provocando e espera de nós. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Olha o que Chico relata para nós. Não me considero um homem de paciência. Mas, se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida.
Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problema. Olha o que o Chico nos traz. Quer dizer, às vezes nós ficamos reclamando por pouca coisa, e a gente vê nessa alma tudo de bom. Quer dizer, ele nos deixa claro, não passei nenhum dia sem ter um problema. E como eu disse, que as virtudes de um carteiro peregrino, paciência e humildade, olha o que Emmanuel nos fala da humildade, e é no livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: humildade é um atributo de Deus no reino do eu. Sem essa virtude, tudo aqui na Terra nós sentimos como um proprietário exclusivo dos bens. Despreocupado que vivemos na nossa condição real de espíritos imortais que somos. Somente exercitando a humildade em nosso dia a dia, vamos sublimando nosso espírito, crescendo como pessoa e buscando nossa elevação, o nosso padrão vibratório. Melhorando ainda, ele coloca 2 pontos importantes. Quando somos humildes, ele diz que nós passamos a ter controle mental, quer dizer, um equilíbrio emocional. Conseguimos equilibrar mais as nossas emoções. E o segundo ponto, saúde, evitando doenças mentais e físicas. Então vamos refletir aqui, será que nós conseguimos sentir a providência divina agindo em nossas vidas? Como será que ela age? Vamos pensar. Primeiro ponto, um favor que alguém nos solicita. São nas pequenas coisas que a providência divina age nas nossas vidas, porque nós não conseguimos, gente, ainda fazermos grandes coisas. Então são nas pequenas. Acolher um vizinho, um companheiro de trabalho, onde quer que a gente esteja. O Pai nos envia as possibilidades de trabalho, mas Ele não retira a nossa disposição em fazermos a nossa parte. Ele traz para nós aquilo que a gente precisa fazer e nos deixa. Carteiros peregrinos. O amor que ele tem por nós não poderá fazer com que a gente entenda que ele fará também a parte que nos compete. É isso que nós confundimos muito. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Querem ver um exemplo muito bom? Nós pedimos a Deus saúde. Que nos dê saúde, todos nós queremos. Mas o que eu estou fazendo para que eu tenha uma boa saúde? Como eu estou cuidando de mim? Essa é a minha parte, isso que me compete. Outro ponto importante. Quando passamos por um grande desafio aqui na Terra, todos nós pensamos que estamos abandonados. Quantas vezes nós sentimos desprotegidos pelo Pai? Nos sentimos sozinhos. Nesse momento em que nos sentimos desprotegidos, podemos ter a certeza que Ele está mais próximo de nós do que imaginamos. Por quê? Porque está nos ensinando. Será que nós entendemos que vivermos alguns desamparos nos traz crescimento de alma? Todo aquele que ama desprotege. Necessitamos desse momento de ficarmos expostos. E é nessa exposição que vamos entender a boa dádiva que vem de Deus.
aceitarmos na proteção do Pai, que Ele não nos dá o direito de pensar que Ele fará tudo por nós. Não estará nos protegendo, mas Ele estará nos protegendo. Mas a responsabilidade é nossa, de darmos conta da parte que nos compete. Uma coisa que nos deixa muito claro é o Evangelho. O Evangelho esclarece tudo para nós. Então vamos lembrar, quando Moisés retirou o povo do Egito e saiu da terra prometida. Jesus disse a ele que a terra prometida seria alcançada por ele. Mas para isso era necessário que Moisés retirasse aquele povo da escravidão e fizesse com que eles atravessassem os desafios do deserto. Que deserto é esse? Aquele povo acompanhou Moisés e todos começaram a viver as dificuldades do deserto. E nós? Estamos preparados para enfrentarmos o nosso deserto? Moisés, ele recebia as mensagens de Jesus, que o orientava sempre no caminho correto. Mas em momento algum o livrava da desproteção que o deserto lhe causava. Porque Jesus sabia que era no deserto que eles seriam preparados, moldados, fortalecidos para continuar a caminhada. Sentirmos desprotegidos é importante para nós. Querem ver um exemplo prático no nosso dia a dia? Muitas vezes, os pais criam momentos de desproteção com os filhos, mas sempre para fazê-los crescer. Quando, às vezes, o filho chega perto do pai e pede alguma coisa, e aí os pais respondem assim, você quem sabe, mas sempre precisam arcar com as consequências. Esse é o momento de desproteção, quando os pais passam a responsabilidade para os filhos. Moisés viveu muitos momentos de desproteção, mas o mais importante foi ele mostrar a todos que aquele desconforto valeria a pena. Quando nós estudamos o Evangelho, nós podemos ver alguns dos que seguiam Moisés, eles queriam voltar para a escravidão. Olha como aquele povo nos representa tão bem. Existem situações em nossas vidas que precisamos colocar um fim. O problema é que criamos nessa situação um vínculo doentio, uma dependência. A gente sabe que aquela situação é ruim, mas não conseguimos desvincular dela. Isso, gente, quer dizer, somos nós voltarmos para o Egito. Quando não sabemos viver o desconforto que nos faz crescer, ficamos querendo voltar para o Egito. Vocês querem ver um exemplo prático de voltar para o Egito? Uma pessoa aqui que tem um determinado vício. Vamos falar no vício do cigarro, que é mais comum. Ele quer parar de fumar. Consegue. Fica um ano inteiro sem fumar. Depois, em um momento de vacilo, acende um cigarro. Todo aquele sacrifício é perdido. Ele volta ao Egito. Todos nós temos muita dificuldade em vivermos o desconforto de renunciar. Sabemos que a boa dádiva vem de Deus. A mão de Deus funciona na vida de cada um de nós, nos tornando conscientes daquilo que precisamos romper em nossas vidas. Mas como desvincular dessas situações? Emmanuel nos ajuda. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 138, e sabe o título da lição
pretensões, que tem a passagem do nosso estudo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeiro ponto que Emmanuel nos coloca: estabelecemos limites para nós, porque se permanecermos com a mesma vidinha, não seremos curados nunca. Seremos eternamente doentes na fila dos necessitados, sempre vivendo no vitimismo, sempre voltando para o Egito. Ele ainda diz aqui, que todos nós fomos criados para amar, e esse amor só tem sentido se for para nos fazer crescer. Necessário vivermos os nossos desertos. Deus segura a nossa mão para termos condições de atravessarmos o deserto. Sozinhos nós não conseguimos. Temos que confiar. O problema é que nós queremos voltar para o Egito, ficarmos presos ao nosso passado. Sabem como gostaríamos de viver? Presos, mas com a nossa carta de alforria nas mãos. Todos nós queremos caminhar um pouco. Já melhoramos, mas ainda não nos sentimos livres. Vamos voltar lá para o Evangelho para nos ajudar. Quando Moisés chega no Mar Vermelho e espera uma resposta, ele ficou ali esperando Jesus soprar para ele. E Jesus soprou ao seu ouvido, disse a Moisés: se vocês não colocarem os pés na água, ele não irá se abrir. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que somente vocês poderão fazer. Isso eu acho que nós temos que ter essa frase conosco. Eu não vou fazer por vocês o que vocês precisam fazer. Para que o mar se abra, era necessário que eles colocassem os pés, não tivessem medo, para que o mar se abrisse. Moisés, cheio de medo no comando daquele povo, quando Moisés começou a colocar os pés na água, o Pai fez a sua parte. Esse momento do Evangelho nos traz uma grande lição. Todas as vezes que confiamos em nossa capacidade, enfrentando os desafios que a vida nos traz, certamente que o mar se abre para nós. Assim que somos tratados pelo Pai. A coragem de vencermos os mares que nos desafiam, nos faz entender a vontade do Pai para conosco. Quando não temos medo dos nossos desconfortos, tudo se abre para nós. Quando não temos medo dos nossos desconfortos, tudo se abre para nós. Então vamos pensar, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Emmanuel ainda nos fala que uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, o serviço é de todos, gente. Uns plantam, outros adubam. Vivermos contentes é trabalho confiado a cada um de nós, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, mas é Deus quem põe as flores e concede os frutos segundo o nosso merecimento. Por isso, meus amigos, em todas as passagens do Evangelho, Jesus nos deixa claro a nossa responsabilidade em fazermos a nossa parte. E também nos ajuda a compreender os desafios que a vida nos apresenta
e que o amparo da espiritualidade é constante. Jesus nos dá um exemplo perfeito de enxergarmos no outro o que ele tem de melhor. Vamos lembrar, gente, de Maria de Magdala, quando Jesus, no encontro com ela, a converte. Ele deixa para ela um dever. Vá e não peques mais. Não volte a errar. Vá e faça uma vida diferente de tudo que você já viveu até agora. Vamos imaginar Jesus falando isso para nós? Faça diferente. Comece agora uma vida nova. A maior lição desse momento do Evangelho para nós somos nós ficarmos atentos a tudo que tem nos desviado do caminho do Cristo e tem nos prejudicado, que nos faz querer voltar à escravidão do deserto. Jesus nos traz o conflito, mas esse conflito nos faz construir a paz. Eu gosto muito de lembrar do livro Paulo Estevo, porque eu acho que aquele livro é um livro que não tem nem explicação para ele. No capítulo 5, que é na pregação de Estevão, olha o que ele nos diz. O seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par para os filhos de todas as nações. Olha como, quando ele nos diz que o reino é o da consciência reta. O que significa isso, ter uma consciência reta? No livro Boa Nova, no capítulo 3, quando Jesus disse ao sacerdote judeu Hanã, o reino de Deus é obra divina no coração do homem, não podemos negar ignorância com as leis divinas. Elas estão na nossa consciência. E Kardec nos diz que dia virá que todos irão praticá-la. Só que não basta estarmos conscientes da lei. É necessário que tenhamos uma consciência reta. Quer dizer, precisamos acordar a nossa consciência para a prática dos ensinamentos do Cristo. Termos a lei divina somente gravada em nós, pouco adianta. Ele quer que tenhamos a consciência reta, a prática dessas leis. E o coração purificado ao serviço de Deus? Quanto mais serviço voltado para o bem, mais teremos o coração purificado. Sempre voltados aos ensinamentos do Cristo. E ele termina dizendo que as suas portas constituem o maravilhoso caminho de redenção, abertas de par em par a todas as nações. Olha que bonito. Isso quer dizer que tudo do Pai vem em abundância para todos. Não existe distinção. Por isso, nós podemos concluir o nosso estudo de hoje. Em momento nenhum que estudamos o Evangelho, Jesus se refere a uma religião. Por isso podemos concluir que os seus discípulos virão de todos os lugares. Os desafios em nossas vidas estão aí, mas podemos ter a certeza, o amparo do alto é constante. Luzes nos fortalecerão. Otimismo e presença são as energias que precisamos trazer conosco. Estamos vivendo hoje grandes desafios. Por quê? Porque fugimos da luz do Pai. E para ser um discípulo de Jesus, não é somente ler o Evangelho e achar bonito.
termos como livro de cabeceira, mas somos nós aos poucos irmos praticando a lição de cada dia. E que esta lição esteja sempre em nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre a luz a iluminar os nossos caminhos.